aí, galera do sexto ano, vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Marita? Muito bem, então estamos aqui reunidos hoje neste aconchego para a gente poder ter uma aulinha de matemática bem gostosa. Na aula anterior a gente falou sobre área de retângulo e a gente vai dar continuidade com esse assunto hoje. Mas antes, vamos aos recados. Quais são os recados? Prestem bastante atenção. Para quem está acessando o Classroom, precisa acessar o item 1 lá da atividade obrigatória e resolver essa atividade. Mas, professora, por que eu preciso fazer a atividade? Para contar como frequência e para poder também ver se você mediu o seu conhecimento, se você aprendeu o que a gente vai conversar na aula de hoje. Tudo bem? Professora, mas tem uns exercícios que são bem difíceis e eu tenho dúvidas. Se você tem dúvida, entra lá, deixa um recadinho para o seu professor e pede para o seu professor te ajudar, que eu tenho certeza que ele vai ajudar, tá bom? Professora Marita, eu não estou acessando o Classroom. Bom, você que não está acessando o Classroom, precisa entrar em contato com a sua escola, ir lá buscar as atividades, certo? Resolver e lembrar de devolver, porque senão o seu professor não vai conseguir adivinhar o que você está conseguindo fazer ou não nessas atividades, certo? Recados dados, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, então na aula anterior a gente falou de área de retângulo. Lembra que a professora comentou? Calcular a área do retângulo, basta eu fazer o quê? Comprimento vezes o quê? Vezes a largura, certo? E na aula de hoje a gente vai continuar falando de área de retângulo, tudo bem? Muito bem. Então, relembrando, a área do retângulo. Então, aqui eu tenho retângulo. Por que eu sei que isso aqui é um retângulo? Seus lados paralelos são congruentes, olha lá, ou seja, tem a mesma medida. É um quadrilátero, tem 4 lados. E os ângulos internos são ângulos retos, ângulos de 90 graus, beleza? Então, aqui a gente tem o nosso retângulo. Mas e a área? Bom, lembra na aula anterior que a professora trouxe aqui uma malha quadriculada dentro do retângulo? A área é o quê? É como se eu pegasse esse comprimento aqui e fizesse tantas vezes quanto fosse a largura, certo? Então, a área, ela é comprimento vezes a largura, tudo bem? Dedo nervoso aqui da professora, né? Mudou sem falar com vocês. Então, olha lá, comprimento vezes a largura. Para isso, nós vamos hoje trazer um momento aqui da Prova Paraná, certo? Essa questão caiu lá na Prova Paraná e é sobre área. Na malha quadriculada abaixo, olha lá, uma malha quadriculada. Está representada a sala onde Sara estuda. Ao lado de cada quadradinho dessa malha, o lado de cada quadradinho equivale a 1 metro. Então, isso aqui é 1 metro, 1 metro, 1 metro, ou seja, cada medida aqui é 1 metro. Qual é a área em metros quadrados? Lembra? Porque se eu vou fazer comprimento em metro, vezes a largura em metro, metro vezes metro, metro ao quadrado. Dessa sala de aula, então vamos observar, ó, o que a gente tem de comprimento e o que a gente tem de largura. Vai ser a letra A, 12 metros quadrados? Vai ser a letra B, 16 metros quadrados? Vai ser a letra C, 24 metros quadrados? Ou vai ser a letra D, 32 metros quadrados? Um tempo aí para vocês pensarem.
E aí, fizeram? Vamos retomar aqui o enunciado, ó. Cada ladinho aqui equivale a 1 metro, certo? Então, aqui eu tenho o comprimento da sala. Quantos metros vai ter esse comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa sala tem 8 metros de comprimento. Quanto vai ter de largura? 1, 2, 3, 4. 4 metros de largura. A área do quadrado, a gente vai fazer o quê? Comprimento vezes a largura. Então, vai ser 8 vezes 4. Professora, mas eu não consegui enxergar aí, eu não fiz assim, eu fui contando os quadradinhos, não tem problema. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Essa largura aqui de 4, ela aparece quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Então, é como se fosse 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, ou seja, 8 vezes o número 4. Tudo bem? Vamos ver como é que a professora resolveu aqui esse exemplo? Olha lá, cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Então, a gente tem aqui 8. Lembra que a gente já contou? E aqui, agora, e aqui a gente tem 4. Agora, basta eu fazer o quê? Calcular a área dessa região aqui interna da sala, porque a área é o preenchimento aqui dessa figura, certo? Porque ela é um retângulo. Então, a gente vai fazer o quê? Comprimento 8 vezes 4. Mas, professora, aqui está 4 vezes 8. Lembra da propriedade comutativa? Eu falar 4 vezes 8, eu falar 8 vezes 4 é o mesmo resultado? Muito bem. E quanto que é 4 vezes 8? 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32. Ou seja, é como se eu tivesse um preenchimento aqui de 32 quadradinhos. Ou seja, eu tenho 32 metros quadrados, que era a opção D. Tudo bem? Acertaram? Tenho certeza que acertaram. Professora, eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer 8 vezes 4. Ah, então precisa estudar a tabuada, né? Porque 8 vezes 4 é a tabuada do 8, ou 4 vezes 8 é a tabuada do 4, ok? Muito bem. Ana desenhou a quadra de futebol de salão da escola onde trabalha numa malha quadriculada. Então, olha lá, tá a malha quadriculada aqui. E essa aqui é a quadra de futebol de salão. A medida de área de cada quadrado da malha é igual a 1 metro quadrado. Ah, a gente já fez isso, né? Ó, cada pedacinho aqui, essa areazinha equivale a 1 metro quadrado. Então, essa medidazinha aqui é 1 e essa medidazinha aqui também é 1. Qual é a medida da área dessa quadra? Vai ser 20 metros quadrados? Letra A. Vai ser a letra B, 60 metros quadrados? Vai ser a letra C, 100 metros quadrados? Ou vai ser a letra D, 200 metros quadrados? Tempo para vocês. Lembra do exercício anterior? Um tempo aí para vocês fazerem.
E aí, fizeram? Aposto que teve gente que contou quadradinho por quadradinho. Mas será que precisa disso? Gente, contar quadradinho por quadradinho, pelo amor, né? Porque olha aqui que trabalheira que ia dar, né? Pensa, eu vim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daí eu vim 21, 22. Que trabalheira, não acham? Deu trabalho, né? Quem fez contagem de quadradinho, eu penso que ficou aí cansado de contar. Mas a gente precisa contar um por um? Não precisa, porque a gente vai calcular área. E aí, lembram o que a professora já falou do cálculo de área de retângulo? A gente vai ver o comprimento, então aqui a gente já contou, o comprimento tem 20, certo? Vezes a largura. Quanto que tem na largura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou pensar no comprimento, 20, e na largura, 10. Qual das letras que vai ser? Letra A, 20 metros quadrados, letra B, 60 metros quadrados, letra C, 100 metros quadrados ou a letra D, 200 metros quadrados? Bom, 20 vezes 10 já me dá uma dica, né? Vamos olhar aqui, então? Sabemos que a medida da área de cada quadradinho é igual a 1 metro quadrado. Daria certo contar um por um? A professora não está dizendo que não daria certo, daria muito certo, mas ia dar muito trabalho. E a matemática, ela traz coisas e traz ferramentas que facilitam a nossa vida, certo? Então, vamos lá. Então, se aqui tem 20, então aqui eu vou ter 20 quadradinhos, então aqui de comprimento eu vou ter 20 metros, certo? Se aqui eu tenho 10 quadradinhos, então aqui eu vou ter 10 metros, ok? Beleza? Muito bem. Agora, já sabemos as medidas dos lados da quadra, basta a gente fazer o quê? Calcular a área. A área do retângulo eu sei que é comprimento vezes a largura. Então, eu vou fazer 20 vezes 10. Vamos olhar aqui o algoritmo? 0 unidades vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 1, esse 1 vale uma dezena, ou seja, vale 10. Então, a gente começa a fazer o resultado a partir da dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E o 2 mais 0 aqui, 2. Então, quem contou quadradinho por quadradinho, contou 200 vezes, gente. E a gente podia ter feito uma conta que ficava muito mais simples, certo? Então, a gente tem a área desta quadra, ou seja, o preenchimento dela, como 200 metros quadrados. Vamos recordar? Por que que é metro quadrado? A gente não está fazendo metro vezes metro, não é? Então, metro vezes metro, lembra da aula de potenciação? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Tudo bem? Então, a resposta é a letra D, 200 metros quadrados. Belezinha? Muito bem. Continuando aqui, então. Outra prova Paraná. Ricardo reservou parte do seu terreno para plantio de hortaliças. Na malha quadriculada abaixo, essa parte reservada está representada de cinza. Então, olha lá, o terreno dele, essa parte aqui e essa parte estão reservados para o quê? Para o plantio de hortaliças. Tudo bem? Muito bem. Outra informação que a gente tem no desenho. Cada medidinha aqui equivale a 1 metro. Então, quer dizer que cada quadradinho, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Tudo bem? Qual a medida da área desse terreno em metros quadrados que Ricardo reservou para o plantio de hortaliça? Então, eu vou calcular o terreno inteiro? Não, vou calcular só a área que está aqui em cinza. Vai ser a letra A, 32 metros quadrados? Vai ser a letra B, 40 metros quadrados? Vai ser a letra C, 64 metros quadrados? Ou vai ser a letra D, 70 metros quadrados? O que eu tenho que observar? Quanto mede o comprimento e quanto mede a largura de cada um dos terrenos ali, ok? Tempo para vocês.
E aí, fizeram? Lembram? A professora falou que eu tenho que olhar o quê? A medida do comprimento e a medida da largura. Mas, professora, eu vou precisar olhar cada um deles separado? Eles são diferentes? Essa é a minha pergunta para vocês. Não, eles são iguais, não são? Eles possuem as mesmas medidas, certo? Então, a área desse pedacinho aqui, que foi reservado para a hortaliça, é a mesma área desse daqui. Então, eu vou calcular um deles e depois fazer essa vezes 2, ou fazer a soma, né, dessa área mais essa área, porque são 2. Então, não é um só. Então, vamos pensar aqui, ó. Quanto que a gente tem aqui de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que a gente tem aqui de largura? 2. Bom, ficou fácil, né? 8 vezes 2 vai dar 16. Vamos olhar aqui como é que a gente organizou? Então, cada parte de cinza tem um formato retangular. Então, um retângulo aqui, ó. Cada área do retângulo é formado por quadradinhos de 1 metro quadrado. A professora já conversou isso com vocês, ó. Se é 1 metro e é 1 metro, então essa areazinha aqui vale 1 metro quadrado. Tudo bem? Muito bem. 8 a gente já contou e 2 a gente já contou. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Cada retângulo possui 8 metros de comprimento e a largura de 2 metros. Ou seja, eles são retângulos iguais, que possuem a mesma medida. Se eles possuem a mesma medida, eles possuem a mesma área. Tudo bem? Para sabermos a área total de plantio, devemos calcular a área do retângulo cinza e depois multiplicarmos por 2, já que esses dois retângulos aqui são iguais, ok? Tudo isso a gente já organizou o nosso pensamento e a professora já falou para vocês. Então, vamos fazer. 2 vezes 8, ou 8 vezes 2, vai dar quanto? 16. Mas 16 metros quadrados é um deles apenas. Quantas áreas iguais a gente tem? 2. Então, vou fazer 16 vezes 2, que vai dar 32, ok? Muito bem. Então, com isso, a resposta é a letra A, 32 metros quadrados. Beleza? Muito bem. Agora, a professora trouxe uma tabela para a gente organizar perímetro e área. Mas perímetro e área de quem? De um quadrado. Ah, professora, você já comentou comigo que quadrado, o cálculo da área de quadrado é bem parecido com o cálculo da área de retângulo. Vou fazer o comprimento vezes a largura. Mas, professora, na tabela não está dizendo comprimento e largura. Por quê? Porque o quadrado ele tem uma característica especial, que é o quê? O comprimento e a largura são congruentes, ou seja, os lados têm a mesma medida. Então, se eu dei a medida do lado 2, significa que o comprimento é 2 e a largura também é 2. Então, é só fazer o quê? 2 vezes 2. Isso para o cálculo da área. E perímetro? Vamos relembrar o que é perímetro? Perímetro é o quê? O contorno da figura. Lembra lá daquela aula que a gente viu lá no comecinho do ano? Se você tem as anotações aí no caderno, eu tenho certeza. É só voltar lá um pouquinho no começo do ano que vocês vão ver. Perímetro a gente conversou que ele é o contorno. Então, se é um quadrilátero com os 4 lados congruentes, é só fazer 4 vezes a medida do lado, certo? Porque a gente está conversando de quadrado. A professora vai dar um tempo para vocês copiarem essa tabela e preencherem, para a gente poder conversar um pouquinho.
E aí, fizeram? Completaram a tabela? Bem aqui com a professora no quadro, para a gente poder relembrar o que é perímetro e o que é área. Bom, perímetro, o que a gente falou que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, porque é o contorno. Então, vai ficar 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Olha lá. Como é um quadrado e os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, é só eu fazer 4 vezes 2, que vai dar 8. Só que a gente está trabalhando com centímetro, então vai ficar 8 centímetros. Professora, por que não é centímetro quadrado? Porque a gente está trabalhando com a soma. Eu estou dizendo que é centímetro, mais centímetro, mais centímetro, mais centímetro, vai dar centímetro. Agora, quando eu falo em área, o que eu vou ter? Eu tenho que pegar e ver quantas vezes esse 2 aparece. Como ele é um quadrado, o comprimento vezes a largura são a mesma medida. Então, é só eu fazer 2 vezes o 2, que vai dar 4. Mas como é centímetros vezes centímetro, vai ser centímetro quadrado. Tudo bem? Bom, retomado isso, vamos olhar o preenchimento da nossa tabela aqui. Então, olha lá. 4 vezes 2, porque são 4 lados de 2 medidas, vai dar 8. E a área? 2 vezes 2, 4. Bem sossegado, né? Ai, professor, então ficou fácil. Se eu tenho um quadrado de lado 4, vai ficar o perímetro 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vai dar 16. E a área? 4 vezes 4, 16. Nossa, professora, olha o que aconteceu. O quadrado que o meu lado mede 4, a área e o perímetro têm a mesma medida. Só que um é em centímetro e o outro é centímetro quadrado. E se o quadrado for de 6? 6 centímetros de lado. 4 vezes 6, 24. Então, 6 vezes 6, 36. Já mudou. O quadrado, quando eu tenho a medida de 1 centímetro. 4 vezes 1, 4, mais 1 vezes 1, 1. O que a gente pode concluir aqui, ó? Quando aumentamos ou diminuímos as medidas dos lados, as áreas e os perímetros também aumentam ou diminuem? A professora vai dar um tempinho para vocês analisarem a tabela aí e a gente já retorna. E aí, observaram? O que eu estou pedindo aqui para vocês? Para observar. Se eu aumento a medida do lado ou diminuo a medida do lado do quadrado, a área do perímetro e a área desse quadrado também aumentam? É isso que eu quero saber. Vamos olhar. Sim, quando aumentamos a medida dos lados, a medida dos perímetros e das áreas também aumentam. Não é verdade? Ó, aumentei o lado aqui, ó. O que aconteceu com o perímetro? Aumentou. O que aconteceu com a área? Aumentou. Diminuí aqui, o que aconteceu com o perímetro? Ó, diminuiu. E a área também diminuiu, ok? Mas e aí? Esse aumento é proporcional? O que é mesmo ser proporcional? Lembra? Se eu dobro, o outro dobra. Se eu vejo a metade, se eu diminuo para metade, o outro tem que diminuir também para metade. Um tempo para vocês observarem.
E aí, que conclusão que vocês chegaram? Vamos observar, ó. Aqui eu dobrei o lado, não é? O perímetro ficou dobrado também? Ficou, professora, porque 2 vezes 8 dá 16. Dobrar é fazer vezes 2. Mas e a área? A área não. E aqui, ó, o que aconteceu? Eu tripliquei. Triplicar é fazer vezes 3. 8 vezes 3, 24. Ah, o perímetro deu certo. Mas e a área? 4 vezes 3 é 12, não 36. Então, para a área não funcionou. E aqui aconteceu o quê? Reduzir para metade. Vamos começar a usar as palavrinhas que a gente aprendeu. Reduzir para metade. Então, o que aconteceu aqui, ó? Foi reduzido para metade? Bom, o perímetro deu certo. E a área? Não deu certo. Vamos olhar então aqui? Olha lá, dobrou, dobrou, dobrou? Estou perguntando. Perímetro sim, área não. E aqui? É o triplo. Triplicou? Triplicou? Aqui no perímetro sim e na área não. E aqui? Reduzir para metade. Foi metade e foi metade? Mesma coisa. Para o perímetro sim e para a área não. Ah, então quando eu aumento os lados, né, quando eu aumento os lados do meu quadrado, apenas os perímetros aumentam de forma proporcional. A área não, certo? Muito bem. Com isso, a gente encerra a aula de hoje falando sobre área de retângulo. Tudo bem? A gente fez 2 aulinhas falando de área de retângulo. E na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre área, só que agora área do quadrado, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima aula. Um beijo bem grande da prof e logo, logo a gente vai estar junto de novo.